crianças, tudo bem? Hoje a tia Polly tá aqui para contar para vocês uma história de um personagem muito importante da palavra de Deus. Esse personagem se chamava Davi. A Bíblia fala que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Olha que pessoa mais importante. Olha como que Deus amava Davi. Agora a gente vai aprender hoje na lição um pouquinho sobre a história de Davi. De quem que ele era filho, o que ele fazia, que chamava tanta atenção de Deus, que fazia com que Deus olhasse para Davi e falasse assim: tá aí um homem segundo o meu coração. Então, mas antes disso, a tia Polly quer saber de vocês. Como vocês estão? Vocês têm lido a Bíblia todos os dias? Cantado um corinho? Estudado um pouquinho sobre a palavra de Deus? Não se esqueçam de fazer o devocional todos os dias, hein? Não é porque não estamos tendo cultinho lá na igreja que nós devemos nos afastar do Senhor Jesus. Uma vez por semana eu tenho contado uma historinha de um personagem bíblico para vocês. E eu tenho dado a liberdade de vocês de sentar com o papai e com a mamãe e de elaborar uma atividade desse personagem. Hoje eu quero ver se você vai fazer igual na época lá da escola dominical. Se você vai ser capaz de decorar o versículo da historinha, falar sem ler em lugar nenhum e me marcar ou me enviar no WhatsApp para eu dar uma olhadinha, tá? Tia Polly vai ficar muito feliz em saber que vocês, mesmo distantes da escola bíblica dominical no momento, que vocês estão fazendo um devocional, estão cada vez mais próximos de Deus, tá? Em breve isso tudo vai passar, nós seremos abençoados com o fim dessa pandemia e aí a gente vai estar de volta à casa do Senhor, tendo o nosso cultinho lá na salinha da escola dominical, com a Tininite e com as tias, tá bom? Hoje, então, nós vamos aprender sobre a história de Davi. Davi é um personagem muito importante da Bíblia e é um dos meus preferidos. Qualquer dia a tia Polly vai trazer para vocês a história do personagem preferido dela, tá? Mas Davi, ele era um homem muito importante. E hoje o texto áureo vai estar lá no livro de João, capítulo 10, tá bom? Você sabe onde fica João? João fica lá no Novo Testamento, no início do Novo Testamento, tá bom? Então vamos lá, abra sua Bíblia e leia comigo lá em João, capítulo 10, versículo 11, que fala assim, ó: eu sou o bom pastor, dou a vida pelas minhas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 11. Não é? Então, como atividade de hoje, você vai decorar esse versículo e você vai explicar para a tia Polly no vídeo o que esse versículo significa, tá bom? O que esse versículo falou ao seu coração. Antigamente, tinha uma profissão que era muito conhecida e era muito importante, que é a profissão de pastor. Os pastores, eles cuidavam das ovelhas, eles cuidavam de manter as ovelhas alimentadas, sempre unidas, bem nutridas. Então, aquela pessoa que ela era encarregada de cuidar de um rebanho de ovelhas, ela era chamada de pastor. E aqui, ó, no livro de João, o que tá falando, ó? Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Olha só, então vamos aprender sobre a história de Davi. Esse aqui era Jessé. Jessé, ele era o pai de Davi. Ele tinha ao todo 8 filhos. O filho mais novo, o caçulinha, o menorzinho de todos, se chamava Davi. E Davi, ele era um pastor de ovelhas. Um dia, o sacerdote Samuel, que era um profeta de Deus, a gente já falou sobre ele aqui, ele foi até a casa de Jessé e ungiu Davi, o menorzinho deles, o mais novo, para um trabalho muito importante. Samuel foi lá ungir Davi a mando de Deus. Davi, ele era obediente e trabalhador.
e ele cuidava das ovelhas do seu pai. E Davi não cuidava das ovelhas de qualquer jeito, não. À tardinha, Davi voltava para casa, ele ficava o dia inteiro cuidando das ovelhas. Quando era a tardezinha, ele voltava para casa, guardava as ovelhas no aprisco, que era um lugar bem seguro e bem fechado, para que animal nenhum pudesse pegar as ovelhas. E Davi, ele cuidava muito bem dessas ovelhas, ele cuidava delas durante o dia e de noite ele levava elas para o aprisco, fechava a portinha, nenhum animal chegava, elas ficavam em segurança para repousar. Davi era muito dedicado. Às vezes, Davi não conseguia voltar para casa e ele dormia no chão, junto com as suas ovelhas. E ele não tinha medo. Sabe por quê Davi não tinha medo? Porque Davi confiava em Deus. E quando nós temos Jesus no nosso coração, nós não precisamos ter medo algum, porque Jesus, ele cuida de nós. Quando era noite, longe de casa, Davi se lembrava das lindas histórias da Bíblia que seu pai Jessé lhe contava. Davi sempre procurava os melhores pastos, os mais verdinhos e mais gostosos para suas ovelhas comer. E para elas beber, Davi sempre procurava um rio com as águas bem limpas, onde elas pudessem beber água, tá vendo? Davi dava o seu melhor, ele procurava os melhores pastos, ele procurava o rio de água mais limpinha, ele dava o melhor pelas ovelhas. Davi gostava muito de treinar tiro ao alvo. Você conhece tiro ao alvo? Eu gosto de brincar. Quando eu era criança eu gostava muito também. E Davi não era diferente, ele gostava de brincar tiro ao alvo com a sua tiradeira de estilingue. Colocava a pedra na funda e esticava os elásticos e soltava com muita força até pegar o alvo. Tá vendo? Ó, esse é o estilingue de Davi. Aí ele colocava a pedrinha aqui, puxava até acertar o alvo. Davi, nos momentos de folga, ele gostava de brincar de tiro ao alvo. Mas nem tudo era fácil, né? Uma vez, Davi estava vigiando as ovelhas quando apareceu um leão muito bravo, muito grande. E o leão, ele queria comer as ovelhas de Davi. Sabe o que Davi fez? Davi lutou com o leão e salvou a ovelhinha da boca do leão. A ovelhinha fugindo enquanto Davi matava o leão. Tá vendo, crianças? Davi era muito corajoso. Ele enfrentava a tudo e a todos para proteger as suas ovelhas. Davi era um bom pastor de ovelhas, não era, crianças? Mas aí, Davi se livrou daquele leão maldoso e guloso. Mas com os dias passando, sabe o que apareceu para comer as ovelhas de Davi? Um urso bem grande. Mas Davi não pensou duas vezes. Como ele era forte e corajoso e confiava em Deus, o que Davi fez? Matou o urso. Davi gostava de cantar e louvar a Deus com a sua harpa. As ovelhas ficavam calminhas e quietinhas ouvindo Davi tocar. Davi tocando a harpa, olha. Passava os dedinhos aqui, ó. E aí a música saía, o som da música saía do instrumento. E as ovelhas gostavam. Davi adorava louvar a Deus. Tudo que Davi fazia era para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Um dia, Davi estava tomando conta das ovelhas do seu pai. Mas aí, Jessé pegou e chamou Davi. Falou, Davi, vem aqui. Deixa as ovelhas aí e vem fazer um favor para o seu pai. Vai lá no acampamento onde os seus irmãos estão e vá fazer uma visita para eles. Aí Davi guardou as ovelhas e foi fazer o que o pai pediu para ele fazer. Foi lá no acampamento visitar os seus irmãos. Lembra lá no início da história que eu falei que Jessé tinha 8 filhos? Então, Davi tinha muitos irmãos. Davi era muito obediente.
e ele atendeu ao pedido do seu pai. Ele despediu, e aí Davi pegou, deu tchau pro pai dele, e o pai dele falou assim: vai, meu filho, eu te abençoo, que você faça uma boa viagem. Lá onde os irmãos de Davi estavam acampados era muito longe. Jessé abençoou Davi e Davi foi. Davi colocou sua bagagem no seu burrinho e foi feliz da vida encontrar seus irmãos. Olha como que Davi era obediente. Davi era um jovem diferente, ele era obediente, ele tinha temor a Deus. Tudo que ele fazia, ele dava o seu melhor. Se ele cuidava das ovelhas, ele dava o seu melhor. Se ele tinha que lutar com ursos e leões, ele dava o seu melhor. Se ele tinha que fazer um favor pro pai dele, ele dava o seu melhor. Ele ia com alegria, porque ele sabia que quando a gente obedece e a gente honra o papai e a mamãe, é uma forma da gente estar louvando e engrandecendo ao nome do Senhor Jesus. Tudo que a gente faz, a gente tem que dar o nosso melhor. Quando Davi chegou no acampamento de Israel, ele viu uma coisa diferente. Sabe o que Davi viu, crianças? Ele viu que tinha um gigante de quase 3 metros de altura. Olha o tamanho desse gigante. Ainda mais para Davi, que era o menorzinho da casa, né? E ele viu que esse gigante estava mexendo com os israelitas. E os israelitas, eles estavam com medo, porque o gigante, ele era filisteu. E o povo filisteu, eles eram inimigos dos israelitas, que era o povo que servia a Deus, que era o povo de Davi. Então o gigante, ele estava do lado dos filisteus e ele estava assim, mexendo, implicando, debochando com os israelitas. Quando Davi chegou no acampamento dos irmãos dele, Davi viu que o gigante estava lá debochando de Deus, debochando dos israelitas, e eles estavam, sabe o que? Em vez de enfrentar o gigante, eles estavam morrendo de medo, porque o gigante era imenso. E Davi ficou olhando aquela situação e Davi ficou incomodado. E aí Davi foi falar com o rei. Naquela época, o rei de Israel se chamava Saul. E ele foi falar com o rei e falou com o rei assim: Saul, me deixa lutar contra esse gigante, porque eu quero matar esse gigante, porque ele está falando mal do povo de Deus, ele está debochando do povo de Deus e eu não concordo, eu acho isso errado, eu quero lutar contra o gigante Golias. E aí, sabe o que Saul fez? Saul mandou os outros soldados vestirem a armadura dele em Davi. Só que a armadura de Saul, ela era muito grande, incomodava. Davi não conseguia andar direito com ela, sabe por quê? Porque Davi era menorzinho que Saul. E aí, ele não estava conseguindo andar com aquela armadura. E aí, o que aconteceu? Davi pegou e falou assim: não, já sei. Podem tirar essa armadura de mim, porque eu não vou usá-la no meu combate contra Golias. Eu vou na força de Deus, porque essa armadura tá me atrapalhando, eu não tô gostando. Aí os soldados devem ter falado assim: Davi, você é doido, você vai sem armadura, você não tem chance, esse gigante é muito grande, você ainda vai desprotegido. Mas o que eu te falei lá no começo da historinha? De quando Davi dormia no aprisco com as ovelhas, porque não dava tempo dele voltar para casa? Eu falei que Davi, ele não tinha medo, porque ele tinha Jesus no coração dele. E quando a gente tem Jesus no nosso coração, a gente não precisa ter medo de nada. E Davi não tinha medo de nada, nem desse Golias que era grande, poderoso, e todo mundo tinha medo dele. Aí Davi tirou a armadura, foi na beirada de um rio, pegou 5 pedrinhas. Lembra que eu te falei que nos momentos de folga Davi gostava de brincar de tiro ao alvo? Então, ele pegou 5 pedrinhas perto do rio e guardou aquelas 5 pedrinhas na sua mochila e foi encontrar o gigante Golias. Quando o gigante Golias olhou para baixo, que ele viu Davi daquele tamanhozinho, ele começou a rir e a zombar da cara de Davi. Você, o gigante Golias falou, este pirralho, este menino pequeno,
eu vou te derrotar. Você não dá nem pro cheiro. Você é fraco, Davi. Ha, 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 ha. Eu vou te dar um morrinho e você já vai cair derrotado, porque você é muito pequeno, você é muito pirralhinho. Ah, Davi, não, fala sério. O povo de Israel mandou você para me afrontar? Ah, ha, 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 ha. Mas eu vou matar você em 2 tempos. Ah, Davi pirralhinho. E ficou lá zombando de Davi. Mas Davi não teve medo. Não perdeu a fé que aquela vitória era Deus quem ia dar para ele. Sabe o que Davi fez? Davi tirou uma pedrinha da mochila, colocou na funda e atirou na testa do gigante. Davi era muito bom de mira, não era? Ele jogou lá a pedrinha, aqui ó, com o estilingue dele, ó, e veio aonde? Na testa, no meio da testa de Golias. A primeira e única pedrinha. Já atirou e já acertou. Sabe o que aconteceu, crianças? O gigante Golias caiu no chão. E aí, os soldados filisteus, que eram inimigos do povo de Deus e estavam por trás de Golias, sabe o que eles fizeram quando eles viram Golias caído no chão morto? Eles saíram correndo, eles fugiram, eles pensaram assim, o quê? Se esse menino veio e matou um gigante, ele vai matar a gente também. E aí os filisteus, ó, inimigos do povo de Deus, correram de Davi e fugiram. E aí os soldados de Israel, eles perseguiram os filisteus. E o rei Saul, ele ficou tão feliz com a vitória de Davi que ele chegou perto de Davi, ele agradeceu e ele deu um abraço bem forte em Davi. Agora, crianças, vocês acham que quem que foi que deu força para Davi, coragem e estratégia para Davi vencer aquele gigante? Golias. Deus, não foi Deus? Aquele gigante Golias? Então, foi Deus quem deu força e vigor para Davi. Davi era pequenininho. Aos olhos humanos, ele não tinha condição de matar Golias. Mas Deus, ele viu que Davi, ele era um homem segundo o coração dele. E aí ele deu força, deu estratégia para Davi. Aos nossos olhos, era impossível Davi vencer aquele gigante. Mas ele venceu com uma pedrinha. Ele pôs no bumerangue dele, puxou e vapo, foi bem no meio da testa de Golias e Golias caiu para o chão e Davi venceu o inimigo de Deus. E sabe o que aconteceu mais tarde? Anos e anos depois, Davi foi coroado o rei de Israel. Vocês lembram que ele foi lá e pediu Saul para lutar, que Saul era o rei de Israel? Mais tarde Deus honrou tanto a Davi por ter confiado nele naquele dia e por fazer tudo de tão bom grado, cuidar tão bem das ovelhas, ser obediente aos pais, obedecer às escrituras, lutar independentemente de tamanho do adversário. Deus olhou tanto as atitudes boas de Davi que Deus foi lá mais para frente e honrou Davi. Honrou na guerra contra Golias, honrou quando Davi venceu o leão, quando Davi venceu o urso, e mais tarde o Senhor Jesus honrou ele ainda mais, porque Deus fez com que ele se tornasse o rei de uma nação tão grande e tão importante como Israel. Vocês gostaram da historinha de hoje sobre o personagem Davi? A história de Davi é muito grande. Depois vocês peguem a história e vão ler, vão tirar a dúvida com o papai e com a mamãe, tá bom? E não se esqueçam da atividade que a tia Polly mandou para vocês. Vocês vão gravar um vídeo pequenininho, recitando de cor o textuário e falando para mim o que você entendeu com o versículo chave da lição. Vamos lá mais uma vez para a gente decorar bem bonito, ó. João, capítulo 10, versículo 11. Abre a Bíblia aí, ó. Eu sou o bom pastor, dou a vida pelas ovelhas.
esse é o versículo e você vai me responder a seguinte questão no vídeo. Quem falou isso? Quem é o seu pastor? E ele cuida de você com carinho e com dedicação, como Davi cuidava das ovelhas? Crianças, essa foi a história de hoje. Fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Tá tendo culto na igreja, por enquanto não tá tendo cultinho infantil por causa da pandemia, mas a gente tá tendo culto na igreja, tá bom? Então assim, não se afastem de Deus. Que vocês todos os dias leiam um versículo, cantem um louvor, façam uma oração, tá bom? O Pai do Céu ama vocês e eu também. Um beijo.